Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a Um Barril de Esquerda. Me chamo Pablo Henrique e hoje vamos falar sobre por que devemos defender o Pronera. Bem, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Pelotas através do Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E no início dessa semana teve a abertura da Jura, que muitos universitários de diversas faculdades do Brasil conhecem como a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, e que coincidiu com a abertura da sexta turma de Medicina Veterinária. Eu sou formado na quarta. E isso gerou uma série de vídeos e notas de repúdio de organizações dentro da universidade, grupo de estudos, grupo de pesquisa, deputados, trataram como um circo de horrores. Mas para a gente falar sobre o Pronera, a gente precisa estabelecer alguns pontos históricos sobre. E o primeiro é sobre a educação concomitante com o desenvolvimento econômico no nosso estado, né? Nosso estado-nação. Então, para isso a gente precisa compreender um primeiro ponto, a base da nossa análise, né? Tanto do Brasil colônia quanto do Brasil república, né? Vou fazer um exercício aqui simples com vocês. Eu vou desenhar uma bola aqui no centro dessa folha e essa bola vai ser representada como centro das cidades. O centro das cidades. Opa, aqui, ó. O centro das cidades. E quando a gente pensa no centro da cidade, de uma forma bem rápida, para a gente não se ater muito isso que o vídeo é sobre o Pronera. Aqui, as pessoas que residem nos centros urbanos, no centro das cidades, né, têm uma acessibilidade à segurança, à saúde, a saneamento básico, a lazer, à cultura, de uma forma muito rápida e de maior qualidade, né? Isso daí é inegável. Mas agora a gente vai para periferias da cidade, nas favelas, nas comunidades, certo? Ah, como é o acesso à educação, à saúde, saneamento básico, segurança, energia elétrica, água? Enfim, existe uma discrepância muito grande. Isso não é de hoje, isso é desde quando o Brasil é Brasil. E a gente abre essa brechona aqui, né? E aqui é nossas zonas rurais, nosso interior. Onde estão quem? Onde estão o agronegócio. E quando eu falar agronegócio, entendem que eu estou falando desse agronegócio exportador. Tá bem? O agronegócio exportador. E não da agricultura familiar, que é representada pela pequena e média propriedade, né? Então, o nível de desigualdade de acesso à educação, de acesso a saneamento público, energia elétrica, a todas o que seria bem comuns para todos nós, menor qualidade ou inexistente, né? O desenvolvimento econômico do Brasil, como todo mundo sabe, é inegável, né? Foi um desenvolvimento econômico à base da escravidão e do produção de commodities, monoculturas para exportação. Então, desde quando o Brasil é Brasil, ele produz para exportar. A gente não vai se ater muito aos ciclos econômicos e produtivos do Brasil nesse vídeo, mas podemos fazer outros vídeos falando dos ciclos produtivos do Brasil. Mas então, os ciclos produtivos do Brasil sempre foi agrário, sempre foi de commodities. Café, cana-de-açúcar. Hoje a gente se fala de soja, de milho, né? Algodão. Só que para você produzir essas commodities no passado, você necessitava de um grande volume de mão de obra, que era quem? As pessoas escravizadas, nossos povos originários, os povos originários da África, né? Eles eram escravizados e produziam essas commodities. E não havia necessidade de você educar escravos.
Não havia necessidade de você ensiná-los a ler e a escrever, por causa que a sua percepção, a percepção daquelas pessoas sobre aqueles povos, era que eram ferramentas, não existia ali um ser humano, uma pessoa, né? E ocorre todo, novamente, a gente não vai se ater aqui às, às minúcias da história brasileira. Então ocorre o processo de quê? De abolição da escravidão. Um mercado de trabalho, né? E, e novamente, você não tinha acesso à educação e o Estado brasileiro não se preocupou em fazer reforma agrária, em fazer um plano de desenvolvimento econômico, um plano de desenvolvimento das cidades. Enfim, o governo não se preocupou em fazer nada com que melhorasse a condição daquelas pessoas, em nenhum momento. Então, e para vocês terem uma ideia, que em todo esse período, faz muito pouco tempo que a gente que teve o direito de votar, né? As únicas pessoas que tinham o direito de votar eram as pessoas alfabetizadas. Não só pessoas alfabetizadas, mas pessoas analfabetas, mas que tinham dinheiros também. E quem tem dinheiro monetário conseguia se colocar dentro da política sem precisar saber ler e escrever. Então a educação nunca foi um tema pautado pela elite brasileira. O tema da educação realmente vem ser pautado na nossa nação a partir do desenvolvimento industrial, que à medida que ocorre o desenvolvimento industrial, você vai precisando de uma mão de obra mais especializada. Não estou falando só isso, né? Mas enfim, estou simplificando para fazer esse link aí rápido. O agronegócio, o desenvolvimento do agronegócio precisava de bastante mão de obra desqualificada, né? Mas com o desenvolvimento industrial, tanto nacional quanto internacional, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas ferramentas agrárias, fez com que não se precisasse dessa, desse grande volume de mão de obra dessas pessoas, e também concomitante com o desenvolvimento industrial se cria-se a percepção que os centros urbanos têm a chance melhor de você conseguir um acesso maior a melhores salários e tudo mais, então tem todo um êxodo rural concomitante. A partir de 1940, 1930, principalmente, ocorre um grande desenvolvimento no Brasil econômico voltado não nas monoculturas, como eram antigamente as políticas do governo, e sim pautado no desenvolvimento industrial. Através disso, Getúlio Vargas consegue uma CLT, enfim, não. A gente começa a pautar mais significativamente o tema da educação no Brasil. Logicamente, a gente sempre vai voltar para isso daqui, né? Então imagine quais eram as pessoas alfabetizadas, o que elas pensavam, como elas pensavam. Elas pensavam para a população? Não, sempre foi para a elite. Então a educação, os nomes que é o Paulo Freire e Darcy Ribeiro, falam sobre uma educação emancipatória, né? Para que no qual essa educação nos faça compreender os nossos algozes, a nossa realidade. No momento da criação de escolas e tudo mais, mas isso ainda era muito insignificante perante a realidade brasileira. E aí temos todo o processo de ditadura, pós-ditadura, a gente tem a nova Constituinte. E aí a gente chega em 1990. E todo esse pequeno recorte foi para a gente entender que o sistema produtivo brasileiro nunca precisou de mão de obra qualificada. Então nunca precisou educar sua mão de obra. E a partir do desenvolvimento industrial, a gente começa a pautar a educação, não só a educação, saúde, segurança, enfim, todos os direitos básicos, né? Brasileiros, em 1990, a gente tem uma série de atos, de reivindicações, de protestos pelo Brasil. E em vários momentos, o Estado brasileiro reagiu de forma violenta. E uma dessas reações violentas foi em 1996,
o massacre do Eldorado dos Carajás. Isso fez com que a mídia internacional voltasse os olhos para o Brasil. Não foi só esse, né, mas esse daí foi um grande estopim. O Estado brasileiro fizeram sua agenda política que a partir de 1990, a gente teve a abertura de mercado, a gente teve toda uma agenda neoliberal, a gente teve toda uma série de privatizações e de inserções fiscais, principalmente para o agronegócio, né? Uma dessas políticas públicas do governo criado para tirar um pouco os olhos da sociedade internacional, um pouco a luta do campo, foi criado o Pronera. Então, em 1998, a gente tem a criação do Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E o Pronera, ele vem na perspectiva de educar ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E para a gente não se alongar muito, o Pronera contempla jovens e adultos que vêm de assentamentos oriundos da Reforma Agrária, povos originários, povos quilombolas, ribeirinhas, pessoas contempladas pelo PNCR, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. As pessoas que vêm desses territórios, que têm enquadramento nessas modalidades, podem ter acesso ao Pronera. E de acordo com o último relatório do Pronera, aí no vídeo para vocês terem acesso à minha referência sobre o Pronera. 160 mil pessoas formadas pelo Pronera de 1998 a 2011, 154 mil foram formados pelo EJA, que é a Educação de Jovens em Adultos, os que não tiveram acesso à educação, que aprenderam a ler e a escrever. Isso do meio rural. Do ensino médio foram cerca de 7.300 pessoas formadas no ensino médio. E no ensino superior, 3.300 pessoas formadas no ensino superior. Isso mostra para a gente a importância do programa para o desenvolvimento do meio rural. E qual meio rural a gente está falando? A gente está falando da agricultura familiar. Por causa que uma das características do Pronera está extremamente linkado à sua educação, à sua base. De atividade de estudo e a gente tem um tempo de atividade na comunidade. A gente sempre está voltando para nossos territórios ou outros territórios das nossas organizações, dependendo, né, como você está organizado. Também depende de muitos fatores. No início, né? Como falei, a nossa situação que vem do interior, a nossa realidade e acessibilidade, ela é diferenciada. Então isso não permite que a gente consigamos fazer muitas coisas que está ali, diretrizes do Pronera, que é um programa assim, maravilhoso, revolucionário para o seu tempo, né, e para tudo o que fez e está fazendo. Essa atuação do Pronera se estendeu para mais de 880 municípios do Brasil. Então, estamos falando de uma grande abrangência territorial. Como eu falei anteriormente, o processo educacional defasado no interior, sem dados para falar sobre, de acordo com a Unesco, nos anos 2000, o Brasil ocupava a 73ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E retrata que no Brasil, naquele mesmo ano, a gente tinha 16 milhões de analfabetos. Isso equivale a mais ou menos 13% da nossa população era analfabeta. Isso é muita coisa. Temos muito poucos dados comparativos sobre a educação brasileira e a diferença dela do meio rural e do meio urbano. Mas tem um dado muito interessante que é do PNAD, é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2009. Ela retrata que no sul, na região sul do país, o nível de analfabetismo no meio rural era de 13,4% em relação à população do meio rural, enquanto no meio urbano era 5,9%. Essa mesma pesquisa retrata que o meio rural no Nordeste, 18% da sua população era analfabeta, em comparação com o meio urbano, que era 5,5%. E esse mesmo instituto fala que o principal responsável por altas taxas de analfabetismo é o latifúndio, o latifundiário. Esse ano a gente teve já alguns casos na mídia falando sobre
trabalhos análogos à escravidão. Nos últimos anos, a gente tem visto várias ações do Ministério do Trabalho, junto com a Polícia Civil e a Polícia Federal, mostrando para a sociedade brasileira que existe muito trabalho análogo à escravidão no nosso interior, na nossa zona rural. E aí ocorre toda essa palhaçada semana em relação ao Pronera. Por causa que as pessoas não conseguem compreender, né? Quando a gente fala sobre o agronegócio, a gente está falando desse agronegócio exportador. E que todo o seu insumo, praticamente, precisa ser importado. Entendo que a gente dificilmente vai conseguir fazer com que o agronegócio deixe de operar da forma como ele opera dentro do nosso atual sistema político brasileiro. Não acredito que a gente vai conseguir ocorrer essa ruptura, essa democratização da terra e essa mudança da forma produtiva. Nesse momento, a gente consegue pautar o desenvolvimento de um complexo industrial do agronegócio. A gente conseguir produzir nossos equipamentos, a gente conseguir produzir nossos fertilizantes e dentro de uma perspectiva de transição do modo de produção, de um modo de produção mais ecológico, em consideração à natureza e não só essa questão de produtividade, que leva em questão a manutenção do nosso banco de sementes nativas. Vou apresentar aqui para vocês uma tabela para vocês lerem, para vocês verem a diferença que é a concentração fundiária, entre que 70% das terras do Brasil está na posse do pequeno e do médio agricultor. Mas isso não se reflete na extensão de terra. Essa grande extensão de terra está sendo produzida principalmente para exportação e para a gente comprar os produtos deles, já industrializados, com valor agregado. Então a gente ainda temos um sistema econômico quase que idêntico, mas hoje em dia bem mais diverso, né, do que Brasil colônia e início do Brasil República, mas ainda assim um sistema de produção não desenvolvido, não industrial. Não é competitivo tecnologicamente falando. E nosso sistema de produção através do agronegócio, ele está levando à extinção. A gente está numa situação climática e temos que entender qualquer análise que a gente vai fazer de conjuntura da nossa realidade, que a gente não leva em conta a questão climática, a gente está cometendo um erro fatal. O sistema produtivo baseado nesse tipo de agricultura, não só a agricultura, né? Temos a mineração também, um grande devastador do nosso ecossistema, vai levar à nossa própria ruptura, nas nossas próprias condições de viver, de estar aqui. Então, em todo o processo do seu desenvolvimento desse modo produtivo no Brasil, ele foi excludente, ele foi escravocrata, não necessita de mão de obra especializada. E contrapondo a isso, a gente tem um Pronera, superior, medicina veterinária, agronomia, direito, enfermagem, pedagogia, vários outros cursos, seja eles de ensino técnico, ensino médio. Um grande número de pessoas formadas, oriundas do interior, que temos essa capacidade de fazer um planejamento nacional de desenvolvimento do meio rural, tal qual a China está fazendo agora no seu interior, né? Então, nós conseguimos criar todo um complexo produtivo, a partir da beleza como meta um desenvolvimento agrário sustentável. Seja e esse desenvolvimento agrário, ele tem que ser pautado na sustentabilidade, nos conhecimentos dos nossos povos originários, dos nossos povos que estão dentro desses territórios, que permanecem na luta, né? Da produção de alimentos orgânicos, sem venenos, de alimentos agroecológicos, da manutenção da nossa mata, da nossa flora, da nossa fauna, da manutenção dos nossos rios e nascentes. Então a gente precisa mudar essa lógica produtiva, né? E para além disso, a gente consegue continuar trabalhando e melhorar a nossa eficiência, nossa produção no campo, a partir da criação de um complexo industrial
Então, para o pequeno e médio agricultor, seria ótimo se a gente tivesse as nossas máquinas sendo produzidas aqui nacionalmente, que os nossos insumos estivessem sendo produzidos aqui nacionalmente e que tivesse um polo de pesquisa que criasse toda essa relação entre universidade e campo. Não estou desmerecendo o trabalho da Emater e da Embrapa, né? Mas ele ainda é insuficiente. A gente tem todo o sucateamento do serviço público. Ainda mais com essa reforma administrativa que eles estão querendo passar, né? Mas é isso, gente. Essa é a importância do Pronera. E isso é tudo que ele já fez pela sociedade brasileira, para a gente que é do campo. Então, é inegável, é inquestionável a importância do Pronera. E sobre essa perspectiva do que a gente pode mudar essa realidade agrária brasileira. Mas é isso, gente. Não esquece de curtir, de compartilhar e comentar, pois seu apoio é muito importante para a gente. Não se esqueça, classe trabalhadora, de se organizar